Você sabia que a Torre Eiffel quase foi desmontada poucos anos depois de ser construída? Ou que durante a Segunda Guerra Mundial, ela teve um papel simbólico na resistência contra os nazistas? Neste vídeo, você vai descobrir a verdadeira história por trás da construção do monumento mais icônico de Paris. Vamos explorar como ela foi criada, por que foi tão polêmica na época e quais segredos estão escondidos nos seus mais de 300 metros de altura. Prepare-se para viajar no tempo e ver a Torre Eiffel como você nunca viu antes. Aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. O ano era 1889 e Paris estava absolutamente fervilhando de animação. A cidade estava se preparando para sediar a Exposição Universal, uma feira mundial celebrando o centenário da Revolução Francesa. Eles precisavam de uma atração principal, algo grandioso e inesquecível. Tipo um cartão postal para chamar de seu. Então, um concurso foi anunciado. O objetivo? Projetar uma estrutura que simbolizasse o poderio industrial francês. Basicamente, mostrar para o mundo quem mandava na tecnologia da época. Muitos projetos foram enviados, mas só alguns realmente pegaram o espírito ambicioso da época. O desafio era gigantesco e o mundo assistia de camarote, roendo as unhas, para ver que maravilha surgiria no coração de Paris, uma cidade já famosa por sua beleza e esplendor arquitetônico, agora buscando um novo símbolo para uma nova era, quase um antes e depois da Cidade-Luz. Gustave Eiffel, um engenheiro já famoso por seus projetos de pontes, tipo o Oscar Niemeyer, das estruturas metálicas da época, apareceu com sua empresa, a Compagnie des Établissements Eiffel. Eles apresentaram uma proposta ousada, uma torre de ferro atingindo alturas nunca antes vistas. Coisa de maluco para a época. Seu projeto foi escolhido, uma prova da sua reputação e da natureza arrojada da sua visão. O cara não tava para brincadeira. O projeto era monumental, não só em escala, mas na sua audácia de engenharia. Pensa num negócio que desafiava tudo que se conhecia. Eiffel não estava apenas construindo uma torre, ele estava criando uma declaração, um grito do que a engenharia moderna podia alcançar. Ele sabia que o mundo estaria de olho, e ele encarou a pressão de peito aberto, confiante nos seus cálculos e na habilidade da sua equipe. Sem medo de ser feliz. Embora o nome de Gustave Eiffel seja sinônimo da torre, ele não estava sozinho nessa. Dois de seus engenheiros seniores, Maurice Koechlin e Émile Nouguier, foram cruciais, tipo o Batman e o Robin da engenharia. Eles conceberam o projeto inicial desta torre em treliça. Stephen Sauvestre, um arquiteto, depois refinou sua aparência, adicionando os arcos decorativos do primeiro andar e projetando o formato de cúpula do topo. Deu aquele tapa no visual. Esse esforço conjunto foi essencial, misturando engenharia pura com considerações estéticas, um casamento que definiria o apelo duradouro da torre, mesmo que não fosse óbvio para todo mundo na época. A construção começou em 28 de janeiro de 1887. O objetivo era claro: construir a estrutura mais alta do mundo, feita pelo homem. Meta ousada, hein? Era uma corrida contra o tempo, já que a torre tinha que estar pronta para a abertura da exposição. Tipo obra de estádio para a Copa do Mundo, sabe? Por mais de 2 anos, os trabalhadores ralaram muito, montando a complexa estrutura de ferro com uma precisão impressionante. O local no Champ de Mars se transformava diariamente, enquanto um gigante esquelético se erguia lentamente sobre o horizonte parisiense, um contraste gritante com a arquitetura haussmanniana existente na cidade, anunciando uma nova era de construção e design que poucos poderiam ter entendido completamente no início. Nem todo mundo em Paris ficou feliz da vida, longe disso. Teve gente que torceu o nariz, e feio. O design da torre era radical, diferente de tudo que já tinham visto. Chegou chegando, sem pedir licença. Muitos membros da elite artística e literária de Paris ficaram, francamente, horrorizados. Tipo quando sua avó vê sua tatuagem nova.
Eles viam aquilo como uma intrusão monstruosa, uma mancha na sua bela cidade. Eles se preocupavam que ofuscaria marcos queridos, como Notre Dame e o Arco do Triunfo. Medo de perder o protagonismo, né? Esse choque inicial foi profundo, provocando um debate acalorado que durou todo o período da construção, com argumentos apaixonados de ambos os lados, refletindo as profundas ansiedades culturais de um mundo em rápida mudança. Quase uma treta de Twitter da época. Um protesto formal foi organizado e um abaixo-assinado contra a Torre do Senhor Eiffel foi publicado no jornal em 14 de fevereiro de 1887. Nomes famosos assinaram. Escritores como Guy de Maupassant e Alexandre Dumas, e o compositor Charles Gounod também colocou o nome dele na lista. A panela da época não curtiu. Eles imploraram para que a construção da torre fosse interrompida, temendo que fosse uma cicatriz permanente. Cancela a torre em letras garrafais. Sua denúncia eloquente encontrou eco em muitos parisienses que compartilhavam suas preocupações estéticas, temendo que esse trambolho metálico alterasse para sempre o caráter romântico de sua amada capital, um lugar que eles consideravam o suprassumo da realização artística. Imagina o chororô. Os críticos não mediram palavras, chamando a torre de um poste de luz verdadeiramente trágico, uma chaminé preta gigantesca, e lamentando a coluna odiosa de metal aparafusado. Pegaram pesado. Eles imaginavam que lançaria uma sombra odiosa sobre Paris. Foi uma batalha do velho contra o novo, tradição versus inovação. O clássico, meu time é melhor que o seu. O establishment artístico sentiu que suas sensibilidades estavam sob ataque por esta criação industrial austera, que para eles representava a antítese da graça e elegância que definiram a cultura e a arte parisienses por séculos. Foi tipo não combina com a decoração. Gustave Eiffel montou uma defesa robusta, argumentando que a torre era uma maravilha da engenharia moderna. Vocês não entendem a genialidade disso aqui, deve ter pensado. Ele enfatizou seus usos científicos potenciais, sugerindo que poderia ser um local para observações meteorológicas e astronômicas. Jogou a carta da ciência na mesa. Ele também acreditava que possuía sua própria beleza única. Uma beleza derivada de sua lógica estrutural e força. Feio para vocês. Lindo para mim. Ele apontou para as grandes pirâmides do Egito, talvez criticadas no passado, agora admiradas. Daqui a pouco vocês vão amar, confia? Eiffel permaneceu firme em sua convicção, acreditando que o tempo e a utilidade acabariam por justificar sua criação, provando seu valor além da mera estética e demonstrando sua importância para a ciência e o progresso. A estrutura da Torre Eiffel era revolucionária para sua época, coisa de outro mundo mesmo. Feita de ferro forjado, esse material oferecia grande resistência, mas era relativamente leve, tipo um peso-pena fortão. O design em treliça aberta foi a chave, permitindo que o vento passasse e reduzindo bastante a resistência ao vento. Isso foi crucial para uma estrutura de altura tão imensa. O design também facilitou a pré-fabricação das peças, acelerando consideravelmente a construção. Tipo um Lego gigante e super bem planejado. A precisão de cada componente era impressionante, garantindo que as peças se encaixassem perfeitamente no local, um testemunho do planejamento meticuloso e das técnicas avançadas de fabricação empregadas pela empresa de Eiffel. Os caras eram ninjas. 2,5 milhões de rebites impressionantes unem a torre, todos montados termicamente. É rebite que não acaba mais. Cada uma das 18.038 peças de ferro individuais foi projetada com extrema precisão. A maioria das peças foi fabricada fora do local e depois trazida para o Champ de Mars para montagem. O processo foi como montar um conjunto gigante e complexo de Meccano, ou um quebra-cabeça 3D nível hard. A coordenação necessária era imensa, dos desenhistas no escritório de projetos aos trabalhadores a centenas de metros de altura, muitas vezes em condições perigosas, todos contribuindo para esta sinfonia de ferro e engenhosidade que se erguia firmemente em direção ao céu. Uma verdadeira dança dos guindastes. Uma das características fascinantes da torre é sua resposta à temperatura. Ela tem suas manias,
O metal expande com o calor e contrai com o frio, e a Torre Eiffel não é exceção. Física básica, meu caro Watson. Em um dia quente e ensolarado, o lado voltado para o Sol se expande, fazendo com que o topo da torre se incline para longe do Sol. Ela pode se mover até 18 centímetros. A altura da torre também varia um pouco com a temperatura, podendo ser até 15 centímetros mais alta no verão do que no inverno. Espichadinha de verão. Esse movimento constante e sutil é um testemunho da natureza dinâmica da própria estrutura. Ela está viva. Originalmente, havia 1.710 degraus para alcançar a pequena plataforma perto do topo. Haja perna! Hoje, para acesso público, há escadas até a segunda plataforma, mas os elevadores levam principalmente os visitantes mais alto. Ufa! Ainda bem! Gustave Eiffel, no entanto, mandou construir um apartamento particular para si perto do cume. O cara era VIP mesmo. Era um espaço pequeno e aconchegante, onde ele recebia convidados como Thomas Edison. Imagina o bate-papo dessa galera. Imaginem as vistas daquele camarote exclusivo. Um santuário pessoal bem acima da cidade, um lugar para reflexão e apreciação tranquila, bem longe das multidões lá embaixo e das controvérsias iniciais que cercaram sua criação. Paz e sossego nas alturas. Um farol em tempos de turbulência, a torre na guerra. A Torre Eiffel não foi inicialmente planejada para ser permanente. Era para ser tipo uma pop-up store gigante. A licença original concedida a Gustave Eiffel era de apenas 20 anos. Isso significava que a torre estava programada para demolição em 1909. Já pensou? Paris sem a Torre Eiffel. Muitos parisienses que inicialmente se opuseram a ela provavelmente aguardavam ansiosamente essa data. No entanto, a torre provou ser mais do que apenas um espetáculo. Sua altura a tornou incrivelmente valiosa para tecnologias de comunicação. Quem diria, hein? Essa utilidade inesperada se tornaria sua salvação, transformando seu destino de uma peça de exposição temporária em um elemento indispensável da paisagem parisiense e uma ferramenta vital para a nação. Deu a volta por cima. Sua salvação veio de sua utilidade como estação radiotelegráfica. Os militares franceses reconheceram seu potencial. Tornou-se um centro vital de comunicação. Essa antena gigante vai servir para alguma coisa. Durante a Primeira Guerra Mundial, esse papel foi crítico. A torre interceptava comunicações de rádio inimigas. Um caso famoso envolveu a captura de mensagens que ajudaram a levar à prisão da espiã Mata Hari. Imagina a fofoca que rolava ali. Sua altura permitia transmissões e recepções de longa distância. Essa capacidade provou ser indispensável durante o conflito, mudando sutilmente a percepção pública de um monumento controverso para um ativo estratégico nacional que desempenhou um papel silencioso, mas significativo, no esforço de guerra. De patinho feio a herói nacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, Paris caiu sob ocupação alemã em 1940. Adolf Hitler visitou a cidade. Dizem que ele ordenou que a Torre Eiffel fosse destruída junto com outros marcos parisienses se os aliados se aproximassem. Felizmente, o general Dietrich von Cottitz, o governador militar alemão de Paris, desobedeceu a essa ordem direta. Ele não conseguiu demolir tal símbolo de beleza e conquista humana. Até ele viu que era demais. Esse ato de desafio salvou a torre para as gerações futuras, garantindo que sua silhueta continuasse a embelezar o horizonte parisiense, uma testemunha silenciosa da resiliência da cidade. Ufa, escapou por pouco. A resistência francesa também usou a torre simbolicamente. Quando os soldados alemães a ocuparam, combatentes da resistência cortaram os cabos do elevador, uma pegadinha histórica. Isso forçou os ocupantes a subir as escadas se quisessem hastear sua bandeira. Quer subir? Vai de escada, meu filho. Este pequeno ato de desafio foi um impulso moral para os parisienses. Mais tarde, com a libertação de Paris em agosto de 1944, a bandeira tricolor francesa foi triunfantemente hasteada da torre mais uma vez. Tornou-se um poderoso símbolo da liberdade reconquistada. É para aplaudir de pé. A torre, antes um ponto de discórdia,
era agora inequivocamente abraçada como um símbolo do espírito e da resistência francesa. Virou queridinha. De monstruosidade a monumento. Um legado duradouro. A torre que antes era criticada como uma monstruosidade, aos poucos, conquistou os corações. Sabe aquele crush que no começo você achava esquisito, mas depois se apaixonou? Os parisienses se acostumaram com sua presença. Depois, se afeiçoaram a ela. Sua silhueta única tornou-se parte integrante da identidade da cidade. Artistas que antes a desprezavam começaram a incluí-la em suas pinturas. Fotógrafos capturaram sua elegância de todos os ângulos imagináveis. Tornou-se uma musa, inspiradora que fala, né? Sua forma industrial austera, antes vista como feia, começou a ser apreciada por sua geometria ousada e pela forma como interagia com a luz parisiense, transformando-se ao longo do dia e das estações. Um show de luz e sombra. Hoje, a Torre Eiffel é mais do que apenas um ponto turístico. É um ícone global. Representa Paris. Simboliza a França. É tipo o Pelé da arquitetura. Para muitos, evoca sentimentos de romance, aventura e inspiração artística. Milhões de pessoas a visitam todos os anos. É fila que não acaba mais. Eles sobem às suas alturas para contemplar a beleza estonteante de Paris. Aparece em inúmeros filmes, livros e anúncios. Figurinha carimbada. Sua imagem é instantaneamente reconhecível em todo o mundo, um sinônimo de elegância, cultura e um certo que o mundo associa à capital francesa, transcendendo seu propósito original para se tornar um emblema universal. Chique demais. A história da Torre Eiffel oferece uma lição valiosa. Presta atenção que lá vem ensinamento. Grandes ideias frequentemente enfrentam rejeição inicial. Normal, né? O povo estranha o que é novo. O que é considerado radical ou até feio por uma geração pode se tornar reverenciado pela próxima. A jornada da torre, de uma estrutura contestada a um monumento amado, é uma prova disso. Mostra a importância da perseverança. Não desistir nunca, tipo o Rocky Balboa. Destaca como visões que desafiam o pensamento convencional podem, em última análise, redefini-lo. A oposição ferrenha que enfrentou só torna seu triunfo final mais impressionante. Um lembrete de que a inovação muitas vezes requer coragem diante do ceticismo. Tem que ter peito. No final das contas, a Torre Eiffel se ergue como um poderoso símbolo da criatividade humana e da capacidade da engenharia. É um monumento à inovação e ao poder duradouro de visões audaciosas. Ela nos lembra que o progresso, às vezes, exige que abracemos o desconhecido. A Dama de Ferro, como é carinhosamente conhecida, suportou críticas, sobreviveu a guerras e desafiou expectativas. Guerreira. Ela nos ensina que o que é inicialmente incompreendido ou mesmo odiado pode, com tempo e perspectiva, tornar-se um símbolo querido de resiliência e da notável capacidade da engenhosidade humana de moldar o mundo de maneiras surpreendentes. É para fechar com chave de ouro.